Olá, estamos de volta com o RH Play, o canal digital do profissional de recursos humanos. E hoje o nosso estúdio é em um local muito especial. E o nosso convidado é Marcelo Lucchesi, sócio proprietário da Invérnia, uma vinícola maravilhosa que você vai conhecer hoje. Seja bem-vindo, Marcelo. Tudo bem, José. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-bola, né? Esse ping-pong aí você, e falar um pouco da nossa história, do nosso grande propósito, do que a gente está desenvolvendo aqui na cidade de Espírito Santo Pinhal, interior de São Paulo. Inclusive, nosso estúdio hoje, né, é aqui. O Marcelo nos ofereceu gentilmente a concessão desse espaço para ser o estúdio do RH Play. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais de toda essa estrutura. Obrigado. Eu que agradeço por essa você estar aqui. Obrigado. Estrutura maravilhosa. Marcelo, vamos começar aqui com nossas perguntas. Ok. E é bem tranquilo, bem suave, porque nós vamos falar de recursos humanos e nós somos esses recursos humanos. Mas vamos começar primeiro falando da Invérnia, dessa vinícola maravilhosa que faz parte aqui desse espaço, né, no nosso território do estado de São Paulo. Quando tudo começou? Conta um pouquinho, quando iniciou esse projeto? Tá, eu sou Marcelo, um dos sócios, eu tenho o Eduardo Cruz, que é meu outro sócio. A história começa mais ou menos uns 15 anos atrás. Uhum. Eduardo já vinha pesquisado locais, os terroirs, né? Dentro do Brasil e mesmo fora do Brasil. A gente já conhecia o trabalho que a Guaspari, Casa Geral, Stella Valentim já fazia. E aquilo ficou de a gente buscar outros locais. Por uma questão de moradia, ele morando em Campinas e eu em Atibaia. A gente chegou aqui exatamente no dia 6 de agosto de 2020, em plena pandemia, né? Para conhecer um pouco mais de perto o que estava sendo feito aqui. E desse dia nós visitamos 4 fazendas, depois voltamos. Bem, ficaram aí quase 45 dias, idas e vindas em Espírito Santo Pinhal. E praticamente em novembro de 2020 nós adquirimos essa área que você está aqui. Plena pandemia. Plena pandemia. Olha que desafio, hein? Eu digo que meu sócio é uma pessoa, é um vulcão ao mesmo tempo, né? Visionário e ele... E o empreendedor. Queria fazer coisas diferentes. E estamos aí entrando agora no mundo da viticultura. Maravilha. Nós conhecemos, existe até um apelido carinhoso aqui nessa região como Toscana Brasileira, né? E dentro desse espaço que é Espírito Santo de Pinhal, dentro do nosso estado, do nosso país, o que é o enoturismo para o nosso telespectador entender? Acho que é uma coisa importante, José. O enoturismo está num momento assim vertiginoso, né? Ele está trazendo as pessoas do estado de São Paulo inteiro, e até gente fora do estado de São Paulo. A gente tem sempre gente de Brasília, Minas Gerais, Distrito Federal e até do Nordeste. O enoturismo tem a oportunidade das pessoas conhecerem um pouco do nosso trabalho, né? De todas as vinícolas que estão aqui. Eu digo que Andrada, Espírito Santo Pinhal, Santo Antônio do Jardim, Jacutinga, Albertina, acabou se criando esse cinturão. Detalhe importante, o governador, o ano passado, criou a Rota dos Vinhos do Estado de São Paulo. Espírito Santo Pinhal se pertence à Serra dos Encontros. Então, assim, a estrutura está se estruturando, né? Porque é questão de hospedagem, restaurante. Mas eu digo que esse 300 quilômetros é o PIB mais alto de São Paulo. Nós estamos a 2 horas São Paulo capital, 65% do vinho consumido no Brasil é São Paulo. Campinas, 50 minutos, Valinho, Vinhedos, Indaiatuba, Paulínia, 1h30, 1h20, cravada de Viracopos. Olha isso. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Ser desenvolvida. Nós conhecíamos aqui, muito famoso há anos atrás, como a terra do café, não é? Sim. E agora também do vinho. Justamente. Eu digo, na nossa propriedade, a gente tem aqui uma área de plantio do café, que isso aqui reporta há mais de 100 e poucos anos, né? E é justamente isso. Eu digo que o primo mais velho é o café e o primo mais novo é a viticultura. Que são duas culturas na questão sensorial, né? Que vem da origem italiana, né? Justamente. Não podia... Meu avô veio de Treviso, Comune de Carane, em 1897, com mais de 17 pessoas
chega no Porto de Santos, vai para Garça e fica no café. Olha Então, isso. a história da minha família era o Iniciou-se café. com café. E dentro de toda essa desenvolvimento, tanto do café quanto hoje o vinho, surgiu uma palavra muito interessante que é a experiência sensorial, não é? Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós, dentro da compreensão do universo corporativo, que é onde a gente vai entrar, Sim. o que seria essa experiência sensorial, Marcelo? Isso é um trabalho que a gente iniciou assim, em 2021. Uhum. Já passaram mais de 7 empresas pela Invernia, e a gente tem algumas experiências muito focadas para isso. Uma delas é plante sua videira, onde a pessoa vai vir, depois a gente pode ir até a área de plantio para você ver a plaquetinha. Então a pessoa vem plantar, então vai ter o seu nome, a gente manda todo o processo de evolução da videira, porque é como se fosse o filho dele, né? Tanto que 2 empresas a gente está chamando agora para fazer a colheita agora em 25, plantaram em novembro de 21, né? Então 4 anos lá atrás, E agora vão fazer o resultado da colheita. Uma outra é Adote Sua Videira, uma videira já constituída, e você vem adotar. E temos aqui uma auto-experiência muito legal, que é o Enólogo por um Dia, onde você vai fazer os seus blends, né? Temos aí 3 vinhos nossos, onde ele vai ter os dosadores, e ele mesmo vai ser o enólogo. Ao término, ele recebe uma garrafa com o nome dele. Então, eu acho que esse lado que a gente tem trabalhado. O grande propósito da Inverna não é vender vinho. O propósito da Inverna são as experiências. É o que a gente agora acabamos de abrir um restaurante aqui há menos de 3 semanas. É esse encantamento. Eu digo que a Inverna tem até uva. A gente tem lavanda, a gente tem café, a gente tem jabuticaba. Então, são todas essas outras culturas, né, que estão dentro da Invernia, que a gente tem trabalhado esse lado sensorial. E que junto com isso vem a gastronomia agora, não é? Que faz parte, eu acho que, dessa experiência sensorial. Porque quando falamos em experiências sensoriais, é tudo que eu sinto à minha volta, seja pelo meu olfato, pelo meu tato, pelo meu visual, paladar, visual. E esse sensorial desperta nas pessoas esse interesse em conhecer algo que era distante, às vezes. Justamente. A gente tem uma experiência muito legal, José, que é o quê? É uma harmonização, uma degustação harmonizada, onde vão ter 5 vinhos, para cada vinho uma culinária específica, da qual ele vai poder, se foi o que você falou, a parte visual, a degustação, e com o vinho para dar aquele encantamento e complemento. Então, eu digo que a Invernia tem um leque de opções que a gente está aí, um detalhe importante, né? A Invernia ganhou o Choice TripAdvisor 23, ganhamos o 24, estamos lutando por 25, que é isso, é encantamento. Mas esse é o resultado desse trabalho. Justamente. E que daqui a pouco vamos voltar para falar agora do mercado corporativo, recursos humanos, gestão de pessoas dentro desse universo. Combinado? Perfeito. Ok. Estamos aqui hoje com o Marcelo Lucchesi, sócio proprietário da Invernia, vinícola maravilhosa que você vai conhecer um pouco mais daqui a pouco. No próximo dia 18 de julho, Rafael Giuppone, JP Coutinho, Leandro Pizeta, Mônica Vargas e Renata Lanzoni estarão juntos com o professor Clóvis de Barros no maior evento de gestão de pessoas do interior paulista. E você é o nosso convidado especial. Estamos de volta com o RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. E nesse episódio de hoje estamos aqui com o Marcelo Lucchesi. Ele é sócio proprietário da Invernia Vinícola, aonde vamos conhecer um pouco mais agora. Marcelo, tem uma frase que, inclusive, eu colhi do site de vocês, que fala assim: tradição, tecnologia e inovação se misturam. Como que nós podemos pegar essa trilogia aqui e trazer também para o universo corporativo, recursos humanos, gestão de pessoas? Eu acho que a primeira palavra é tradição, né? Então a gente, Espírito Santo Pinhal reporta café. Então a gente tem o início da história. A viticultura é presente aqui há mais lá dos 1950. Era Santo Antônio do Jardim, já era como você tem aqui pertinho Andradas, né? Então nós temos uma história muito grande dessas duas culturas. Meu sócio é da área de biotecnologia. Vamos dizer que mais de 40 anos dele é na área de pesquisa de tecidos humanos, né? Então ele tem todo esse trabalho. Tecnologia e inovação. Justamente. A Invernia, nesse
trabalho, a importância de ter trazido 2 enólogos de fora. Afonso de Rose, da Califórnia, a família de Rose, 1854, Eduardo Camerati, do Chile, que era aluno do Afonso, onde processos totalmente diferentes. Os vinhos não são filtrados, a gente só usa a levedura da própria uva, fermentação espontânea, algo totalmente diferente do Brasil. E a gente sabe o que estava dando certo as castas. Syrah, Sauvignon Blanc, meu sócio resolveu trazer castas da Sicília, castas do Vêneto, casta da Toscana, até castas georgiana. Imagine você trazer uma muda, transporte num container fechado marítimo, onde ela está indo para um lugar que o clima não é dela, o solo não é dela. Risco total. E eu acho que a importância do agronegócio, se tem algo tão desafiador, e assim, não só questões de fatores climáticos, mas empreendedor. Empreendedor, porque justamente. A gente teve também a cautela de se cercar de excelentes profissionais. Isso. Porque era um business novo, e como para a questão de todo o risco envolvido, por isso que a gente trouxe enólogos de fora, o pessoal do campo, né, os agrônomos, e é isso que a gente fez um bom time para que pudesse a coisa avançar. Fluir nessa trilogia aqui, tradição, tecnologia e inovação. E quando se fala em recursos humanos aqui, sua equipe, fala um pouquinho dela para nós. Bem, a nossa estrutura está começando, então a gente tem aqui desde o pessoal do campo, né, por gerência da nossa agrônoma, a gente tem o pessoal agora do enoturismo, né, que fazem toda a parte do receptivo, temos agora o pessoal nosso da cozinha, né? Gastronômico. Então, a gente está hoje com praticamente aí girando mais ou menos 17 colaboradores, que esse avanço, essas conquistas a gente deve muito a esse back-off, essa retaguarda, a importância que eles têm dentro da nossa estrutura. Né? E esse recurso humano é o que está preparado para receber as empresas que venham trazer sua equipe para cá. Né? Como no começo, no primeiro bloco, eu falei das 7 empresas, a gente tem... Eu acho que o setor corporativo, eu falo que tem uma analogia muito interessante na história do desafio. Né? Então, hoje, dentro do mundo corporativo, você tem que se desafiar, tem que sair dentro da sua caixa e saber todos os setores dentro da empresa. É imprescindível alguém que está lá no chão de fábrica, que ao mesmo tempo sabe o que é a questão, o que está acontecendo com o financeiro, e isso é o que a gente traz a pessoa um pouco para o campo, onde ele tem que plantar, mão na massa, tem que fazer todas as orações, porque pode não dar certo essa muda, né? Mas toda essa dedicação, empenho, é isso que a gente faz esse comparativo e do mundo do negócio, que o Brasil é o celeiro que praticamente abastece o mundo inteiro. E eu, assim, tiro palma para o agronegócio no Brasil. Então, eu acho que dentro de toda essa estrutura preparada, sendo investida cada vez mais, é também uma forma de convidar, né, que o mundo corporativo traga os seus profissionais, seus gestores, para vivenciar aqui um momento externo da empresa, experimentar essa, vamos chamar até de desintoxicação, né, que a gente vive lá no mundo da indústria, do comércio, e aqui ele consegue... Porque acho que o que a gente viveu numa pandemia, né, Zé, foram aí quase 2 anos e pouco confinados, né? Eu acho que é da importância de você estar fazendo um trabalho de team building do grupo ao ar livre, e dentro dessa estrutura você tem tarefas que a gente pode linkar dentro da rotina do mundo corporativo. Né? Então, eu acho que você está num outro ambiente, com uma interface natureza, pertinho, de novo, nós estamos a 84 quilômetros de Campinas. E vivendo novas experiências, né? Eu acho que é o mais importante. Eu acho que porque quando você põe o pessoal em campo, na prática, uma coisa é você estar dentro de uma convenção, né? Dentro de uma sala, faz a pessoa, né? Ter o que a gente falou dos sentidos, né? Mão na massa, né? E isso tem ela carrega para casa, ela carrega para dentro, para a vida dela. Eu acho que tem um impacto muito forte da pessoa vivenciar a experiência e isso ela poder
pôr em prática. Falando em convenções, em congressos que você já trouxe, essa é a nossa próxima pergunta e última desse bloco. Invérnia e Expo RH. Tivemos uma experiência em Jaguariúna e agora vamos estar na Baixa Mojana e outras que virão. Qual é a importância, na sua visão, como empreendedor, como empresário, como gestor também, um congresso profissional deste calibre em nossa região? Qual é a visão sua de um congresso na nossa região voltado para o público profissional? Zé, nós participamos do primeiro, né, que foi em Jaguariúna, meio num corre-corre, porque eu estava terminando um evento da Porsche e acabei indo para lá. Assim, todas as ferramentas que a pessoa, principalmente o pessoal do RH, que tem que ter muitas ferramentas, né, porque ela lida com um grande capital, que é o capital humano. Então, nada melhor do que tudo que venha para aperfeiçoamento e conhecimento, eu bato palma. E eu acho que foi lá, que a gente tem agora o próximo, que vai ser em Mogi Guaçu, né? Com o Clóvis de Barros. Vai ser muito bacana. Estou aqui com o meu sócio para a gente ficar nossa banda. E aqui no nosso quintal, né? Não dá nem 15, 20 minutos. Mas a importância de um congresso é muito grande. Ele é muito valioso, né? Porque a gente está no momento, de novo, o mundo está se modificando a cada instante, a cada momento, mas a gente não pode deixar o lado humano ficar de lado, né? A gente tem uma tecnologia hoje, muita coisa acontecendo, mas eu ainda sou um pouquinho das antigas na questão hoje, o olho no olho, o diálogo, face to face. Justamente. Eu ainda tenho essa vibração. E uma feira nos traz isso, né? A sua presença, da sua equipe, dos profissionais que nós vamos ter network. Esse é o objetivo. Vamos estar com vocês lá agora em julho, né, Zé? Em julho. E vai ser assim muito valioso, não só para os colaboradores, mas quem estiver nos visitando no nosso stand, conhecendo um pouco do nosso trabalho, sejam bem-vindos. Maravilha. Gente, estamos hoje aqui na Invérnia, essa vinícola maravilhosa, com o sócio proprietário Marcelo Lucchesi. Daqui a pouco voltamos para o nosso último bloco e para conhecer um pouco mais desse profissional que está conosco. Até já. Marcelo Lucchesi, um dos sócios da Vinícola Invérnia, e mostrar para vocês as castas que a gente tem, totalmente diferentes. Lá no comecinho, Sicília, Vêneto, aqui do lado esquerdo, Toscana, e aqui a gente está com as variedades da Geórgia, né? Castelli, as uvas brancas, né? Que também saem também os vinhos alaranjados. E a gente falou também das experiências, né? Temos aqui o nosso grande amigo, Sérgio Bruxo, temos ali também Eduardo Sartori, e a gente logo já vai estar chamando eles para colherem as uvas dele. Então, vem para a Invérnia, nos acompanhe no nosso Instagram, @Invérnia, para ficarem atentos ao nosso calendário. Obrigado, vem para a Invérnia. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco desse episódio tão especial que é do RH Play, nesse dia aqui, nessa vinícola maravilhosa que é a Invérnia. E Marcelo Lucchesi é o nosso entrevistado. Marcelo, agora nós vamos falar do profissional do recurso humano que está aqui. Conta pra gente, bem resumido, qual a sua timeline profissional. Como você começou e até hoje, de uma forma bem compacta do seu currículo para nós. Eu comecei aí com 21 anos. Eu e meu irmão éramos sócios, nós tínhamos lojas de material esportivo, começamos na Zona Norte, depois fomos ali para a região de Pinheiros, São Paulo, depois fomos para a ABC. Resumindo, a gente tinha 4 lojas de material esportivo, tínhamos ali quase 80 colaboradores. Isso foi de 1989 até 2006. De 2006, fui para a questão de empresas de propaganda e depois fui para a indústria farmacêutica. E em 2020, meu sócio falou que para a gente se aventurar no mundo da viticultura, e eu falava, Eduardo, eu não sei nada de viticultura. Só sei beber vinho. A única coisa que eu tenho da lembrança do mundo do agronegócio era quando meu avô, o nono, levava a gente para a fazenda de café. E é isso. Eu acho que a importância de você estar sempre se reinventando. O meu sócio fala uma questão do desafio. É você acordar de manhã e falar assim, qual é o próximo desafio? Para a gente não ficar acomodado. Então, eu acho que o lema, o que me movimenta, e meu sócio também, é sempre estar se desafiando. E o mundo do setor corporativo
as pessoas têm que ter esse DNA, né, não Maravilha. ficar nada acomodado e a gente sempre buscar coisas novas. Sempre aprendendo, né, Marcelo? Justamente. Que legal, carreira muito bacana. Marcelo, agora nós vamos fazer um momento aqui que é o ressignificando. Perfeito. Eu trago uma palavra, você fala bom. um significado para essa palavra com uma palavra, tá? Tá bom. Trabalho, Resiliência, desenvolvimento, melhoria, futuro, futuro, eu diria assim, esperança, qualidade, imprescindível. experiência, inverno, Complemento, inverno, legado importante. e sucesso. Consequência. Maravilha. Nessa caneca aqui, que é um brinde que nós trouxemos para você, da BRB Brindes, tem uma mensagem, uma frase aí no inverso. Olha lá, o que está escrito aí? Você já fez alguém se sentir importante hoje? Pois bem, você é essa pessoa para nós, para o nosso canal, para o nosso universo, e desejamos aí muito sucesso. Mas antes de despedir, gostaria que você, Marcelo, nessa câmera aqui, Tá. deixasse uma mensagem para os profissionais de recursos humanos. Pô, pensei que ia ter um vinhozinho para tomar, mas Eu vim ver vai depois. deixar depois, né? Mas eu queria que o pessoal tivesse a oportunidade, como os visitantes estão vindo para cá, de entender um pouco o que a gente está fazendo. O trabalho, de novo, o nosso grande propósito são as experiências, onde você vai ter não só o contato com a viticultura, mas também um resgate da história que a gente tem, as ruínas aqui, mas o principal, você está num local onde você vai ter a oportunidade de ver mudas totalmente diferentes que hoje são plantadas na região, porque justamente a gente tinha que buscar o diferente, o desafiador. E é isso que a gente tem aí já desde 2021, fazendo todo o trabalho com o setor corporativo, as empresas estão vindo, entendendo um pouco o nosso grande trabalho. E venha conhecer, né? E vai ser um prazer ter vocês aqui. Vem para Inverno. Agradecer meu amigo grande José, que estaremos lá dia 17, Zé? 18 de julho. 18 de julho em Mogi Guaçu. Na Expo RH. Na Expo RH. Vem com a gente. Vem para Invérnia e vem para o Expo RH. Vem para já. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado, meu querido. Hoje você conferiu conosco aqui esta estrutura maravilhosa. Se você quiser mais informações, vamos deixar aqui nas nossas legendas para que você entenda que experiências é para ser vividas, certo? Eu que agradeço. Serem vividas sempre que eu puder. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio do RH Play, o seu canal do profissional de recursos humanos.